Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e a nossa aula de hoje será sobre os desafios do desenvolvimento do Brasil. Conforme foi explicado para vocês em nossa aula passada, nós dividimos esse tópico em duas aulas. Já estudamos os desafios da implantação de projetos de infraestrutura de ordem fundiária e de ordem de financiamento. E hoje vamos tratar do desafio de ordem ambiental e desafio de ordem dos contratos de engenharia. Dessa forma, nós trataremos da Revolução Industrial, da Conferência de Estocolmo e Convenção de Viena e ainda da Política Nacional do Meio Ambiente. Examinaremos ainda a nossa Constituição Federal de 88 e ainda trataremos do princípio da prevenção e da precaução. Também estudaremos o licenciamento ambiental, as áreas especialmente protegidas e ainda trataremos dos desafios de ordem dos contratos de engenharia. Então vamos começar. Meus amigos, um dos grandes desafios ambientais do Brasil está relacionado à ocupação das áreas de risco ambiental. Deve ser observado o reposicionamento das moradias, a coleta e o tratamento de esgoto que é produzido, a reutilização, a reciclagem, a implantação de drenagem urbana e muitos outros fatores. É muito importante também que seja observada a implementação dos planos diretores municipais. Um programa muito importante que vocês devem observar é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, pois ele é voltado à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável. O PNUMA foi criado em 15 de dezembro de 72, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, sendo regido pela Carta da ONU. O seu objetivo é coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável. Para isso, trabalha com um grande número de parceiros, incluindo outras entidades da ONU, organizações internacionais, organizações ligadas aos governos nacionais e organizações não governamentais. Ele desenvolve seus programas ao longo de 7 áreas principais: mudança climática, desastres e conflitos, manejo de ecossistemas, governança ambiental, substâncias químicas e resíduos, eficiência no uso dos recursos e meio ambiente sob estudo. Meus amigos, o relatório do PNUMA aponta que a pandemia do Covid-19 pode piorar a fome no mundo e minar o desenvolvimento sustentável. Assim, a pandemia ameaça reverter décadas de progresso. Por outro lado, é importante que seja mencionado que a paralisação industrial e do transporte decorrentes do confinamento do coronavírus provocou uma redução de gases de efeito estufa e uma importante melhoria da qualidade do ar. Vamos voltar um pouco à nossa história e analisar a Revolução Industrial, destacando que um dos primeiros pontos de transformação trazidos pela Revolução Industrial, com reflexo no meio ambiente, foi a relação entre o homem e a natureza. Ora, com a Revolução Industrial, nós deixamos para trás o modo de produção agrícola e manual, utilizando máquinas no auxílio das ações humanas e ampliando dessa forma a produção e os mercados. Diante disso, nós temos uma crescente e acelerada degradação do meio ambiente. Um grande impacto que nós podemos citar são aqueles originários das indústrias contemporâneas, pois se caracterizam como um dos principais agentes poluidores, contaminando o ar com a fumaça procedente das atividades. Assim, as emissões aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Pessoal, nós sabemos que a Revolução Industrial trouxe para nós a urbanização, e isso foi muito bom. Mas, por outro lado, provocou problemas relacionados à geração de resíduos sólidos, a ocupação desordenada do solo, como o desmatamento, a impermeabilização, a contaminação dos cursos fluviais com esgotos e resíduos sólidos, ao aparecimento de ilhas de calor, dentre outros. Ocorre que nas últimas décadas nós tivemos diversas transformações na área de sustentabilidade, sempre com a preocupação de se adotar medidas amenizadoras de impactos ambientais, como, por exemplo, a reciclagem e a reutilização da água. Tendo em vista o nosso curso tratar da infraestrutura, é importante citar que podemos destacar 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, e a Inglaterra foi o primeiro país a passar por esta revolução. Um ramo característico da primeira revolução industrial é o têxtil de algodão. Ao seu lado, aparece a siderurgia, dada a importância que o aço tem na instalação de um período técnico apoiado na mecanização do trabalho.
A segunda revolução industrial começou por volta de 1870, mas a transparência de um novo ciclo só se deu nas primeiras décadas do século XX. Foi um fenômeno muito mais dos Estados Unidos que dos países europeus. A indústria automobilística assume grande importância nesse período. A tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica, o petróleo, o motor à explosão e a petroquímica. A eletricidade e o petróleo são as principais formas de energia. A terceira revolução industrial tem por início na década de 1970, tendo por base a alta tecnologia, a tecnologia de ponta high-tech. As atividades tornam-se mais criativas, exigem elevada qualificação de mão de obra e têm um horário flexível. A tecnologia característica desse período técnico que tem início no Japão é a microeletrônica, a informática, a máquina CNC, controle numérico computadorizado, o robô, o sistema integrado, a telemática, telecomunicações informatizadas e a biotecnologia. Não podemos esquecer de citar a quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Podemos dizer que a principal característica dessa fase é a automatização total das fábricas por meio dos sistemas cyberfísicos, marcados pela introdução de nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robôs, impressão 3D, biotecnologia e outras tecnologias jamais vistas. Então, a quarta revolução industrial apresenta a integração entre o mundo virtual e o mundo real. Destaque-se que nem todos os países já trabalham com as tecnologias propostas pela indústria 4.0. Vamos avançar um pouco mais e falar sobre a Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro evento mundial a colocar a pauta do meio ambiente em discussão. Foi a primeira grande reunião de chefes de estados organizada pelas Nações Unidas para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Na Conferência de Estocolmo foram abordados temas relacionados principalmente com a poluição atmosférica e de recursos naturais. Por meio dela, instrumentalizou-se a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e também foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ocorre que a Lei nº 6.938, de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, surgiu muito depois da Conferência de Estocolmo. Com isso, tivemos a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, tendo como objetivos princípios, diretrizes, instrumentos, atribuições e instituições da política ambiental nacional. De acordo com o artigo 2º, o objetivo principal da Política Nacional de Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. É importante citarmos também a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, CVDT, que é um tratado do direito internacional que estabelece as regras comuns para a assinatura de tratados entre os Estados-nações. No Brasil, somente após 40 anos, o Decreto número 7.030 de 2009 promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Os principais objetivos da Convenção de Viena eram o de proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos adversos possivelmente resultantes das atividades que modificavam a camada de ozônio, tais como o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e a proliferação de doenças como câncer de pele. Em relação às nossas constituições brasileiras, a de 88 foi a primeira a tratar do meio ambiente. Vocês podem examinar o artigo 225 da Constituição Federal, que trata do assunto. Com isso, tivemos a inclusão de mais um bem juridicamente tutelado, ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e ainda um bem essencial a uma qualidade de vida mais sadia. A preocupação com o meio ambiente levou o legislador constituinte a definir valores jurídicos que tipifiquem o delito e a fixação da pena, reconhecendo até mesmo a responsabilidade penal da pessoa jurídica, isto devido ao fenômeno da denominada criminalidade econômica, ou seja, presença de crimes econômicos e ambientais em decorrência do desempenho das empresas na sociedade moderna globalizada. Tivemos também a Convenção de Estocolmo, que é um tratado internacional e que foi elaborado para eliminar globalmente a produção e o uso de algumas das substâncias tóxicas produzidas pelo homem. Esta convenção
foi o resultado de longos estudos de negociação para obter dos mais variados países compromissos com força de lei que obrigassem a eliminação imediata de todos os compostos orgânicos persistentes. Agora, não podemos esquecer de tratar do princípio da prevenção e da precaução. O princípio da precaução foi incorporado ao direito brasileiro pela adesão do Brasil aos tratados e convenções internacionais e, posteriormente, pela sua edição de leis internas que o adotaram. Por outro lado, o princípio da prevenção se aplica a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que sejam suficientes para a identificação dos impactos futuros mais prováveis. Conforme eu já citei para vocês, o artigo 225 da Constituição Federal impõe à coletividade e ao poder público o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações. Então, o objetivo do princípio da prevenção é o de impedir que ocorram danos ao meio ambiente. Por outro lado, o princípio da precaução possui âmbito de aplicação diverso, embora o objetivo seja idêntico ao do princípio da prevenção, qual seja, antecipar-se à ocorrência das agressões ambientais. O licenciamento ambiental é o instrumento de prevenção e fiscalização instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente. É um instrumento de gestão da administração pública e, por meio dele, é exercido o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. As áreas protegidas são territórios delimitados e geridos com o objetivo de conservar o seu patrimônio natural, que inclui elementos ecológicos, históricos, geológicos e culturais. Os tipos de áreas protegidas mais comuns e os mais conhecidos do grande público incluem os parques nacionais, que no Brasil podem ser estaduais, municipais ou distritais, os geoparques, os monumentos naturais, os parques naturais e as reservas de caça. O Código Florestal Brasileiro foi editado através da Lei nº 4.771, de 65, mas no ano de 2012 foi revogado pela Lei nº 12.651, que passou a dispor sobre a proteção da vegetação nativa. O novo diploma tratou de buscar a preservação do meio ambiente e trouxe algumas peculiaridades das áreas de preservação permanente e áreas de reserva legais. A referida lei cuidou ainda dos pequenos proprietários rurais. Também é importante que seja examinado o desafio de ordem dos contratos de engenharia. Atualmente, temos uma transferência maior do poder público para a iniciativa privada, necessitando assim de contratos mais dinâmicos que modelem os riscos, criando uma nova forma de compreender as contratações públicas. Vamos agora examinar alguns contratos. Contratos de EPC. Esclarecemos primeiramente que EPC é uma sigla em inglês para o esquema formado por engenheiros, fornecedores e construtores para executar um projeto. Então, pessoal, quanto mais detalhado for o planejamento prévio, maior será a segurança na alocação dos riscos e no dimensionamento dos custos e prazo pelas partes. Dessa forma, sob um contrato de EPC, o contratado projetará a instalação, adquirirá os materiais e construirá, tanto com recursos próprios como subcontratando partes do trabalho. O contratado assume o risco do projeto em termos de prazos e custos, em retorno a um preço bem fixado. Contratos de EPCM. Esse tipo de contrato significa engenharia, compra e gerenciamento da construção. Nessa forma de contratação, o contratado é responsável pela elaboração do projeto de engenharia, especificando e comparando os materiais e gerenciando o processo de construção como um agente do proprietário do projeto. Contratos aliança de projeto. Os contratos de aliança utilizam um mecanismo de cooperação baseado no máximo de compartilhamento de riscos entre os envolvidos, criando um ambiente que incentiva soluções criativas e reduz ineficiências e conflitos entre as partes. É importante também que seja estudado o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, e a sua regulamentação pode ser encontrada na Lei nº 12.462 de 2011. Meus amigos, no início dessa lei, o intuito maior foi a sua aplicação nas contratações de obras e serviços de âmbito esportivo, qual seja a Copa das Confederações, Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, posteriormente, ela sofreu diversas alterações
com a abrangência de outras situações de aplicação, mesmo após o término dos eventos esportivos. Então, o regime diferenciado de contratação representa um avanço no modelo tradicional de licitações ao encurtar o tempo do processo e o custo dos projetos por adotar o critério da inversão de fase. E assim concluímos a nossa aula de hoje, e não deixem de consultar o material didático disponível em sua área do aluno, onde você pode acessar o conteúdo aqui discutido de uma forma mais detalhada. Persista em seus estudos e até a próxima!